Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? Agora é a hora da gente compartilhar tudo que o Senhor falou conosco nesses dias, nessa semana. Nós podemos continuar a leitura de Jeremias e, como eu falei, no início da semana, seria uma leitura muito rica, porque nós lemos vários livros, né? Lemos primeiro, segundo Timóteo, Tito, Filemão, começamos Hebreus, e eu creio que Deus falou poderosamente ao teu coração. Vamos lá? Bom, nós começamos a leitura da palavra no domingo, dia 18, onde nós continuamos, né, como eu falei, a leitura em Jeremias 36 e 37, que nos mostra o rei Joaquim queimando o rolo de Jeremias e Jeremias na prisão. Lemos também 1 Timóteo 5 e 6, que nos mostra conselhos acerca das viúvas, dos líderes, dos presbíteros, assim também como para os escravos, para o próprio Timóteo, né? Paulo deu várias recomendações a Timóteo e também fala do amor ao dinheiro. No dia 19, nós lemos Jeremias 38 e 39, onde mostra Jeremias confinado numa cisterna, ele sendo interrogado novamente e a queda de Jerusalém. E aí nós começamos a leitura em 2 Timóteo 1 e 2. O autor é Paulo, né? Que ele escreve a carta, continua escrevendo a carta a Timóteo. Na realidade, não é que continue, ele escreveu uma segunda carta ao Timóteo, e o contexto dessa carta continua nos trazendo instruções valiosas para a nossa vida cristã, né? Traz também palavras de encorajamento e também que nós devemos conhecer, honrar e obedecer a palavra de Deus, terminando a nossa corrida aqui na terra, guardando a fé. Né? Paulo diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. É um dos conselhos valiosos que ele nos dá. Os capítulos 1 e 2 nos traz um incentivo à fidelidade com Deus e que devemos manejar bem a palavra do Senhor e nos apresentar como obreiros aprovados por Deus. Bom, no dia 20 nós lemos Jeremias 40 e 41, que mostra a libertação de Jeremias e o assassinato de Gedalias. E nós continuamos a leitura em 2 Timóteo 3 e 4, onde fala da impiedade dos últimos dias, a recomendação de Paulo a Timóteo e as saudações finais, terminando assim o livro de Timóteo. No dia 21, nós lemos Jeremias 42 e 43, que basicamente fala da fuga do povo para o Egito, né, que Deus falou que era para eles continuarem, mas eles resolveram fugir para o Egito. E começamos a leitura da carta de Tito. Né? O autor é Paulo, e essa carta nos mostra a estrutura adequada de uma igreja, né? Mostrando como os líderes, os jovens, homens e mulheres mais velhas devem se portar, né? Os presbíteros, os bispos, como eu falei, os líderes, né? Nos fala de um viver piedoso e que as nossas boas obras devem ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Bom, os capítulos 1, 2 e 3 que nós lemos nos mostra a tarefa de Tito em Creta, instruções para vários grupos de pessoas, né? O que nós acabamos de falar, nos fala da conduta cristã e as observações finais. No dia 22, nós lemos Jeremias 44 e 45, que nos fala da desgraça causada pela idolatria, que isso é gravíssimo, irmãos, e a mensagem para Baruque. E aí nós começamos a leitura no livro de Filemão, né? O livro de Filemão, o autor é o próprio Paulo, e essa carta traz um pedido de perdão e reconciliação e nos mostra que devemos conduzir os nossos relacionamentos de maneira amigável, irmãos, e que nós devemos estar sempre em unidade e comunhão com o nosso próximo. E esse único capítulo nos mostra a gratidão e a intercessão de Paulo em favor de Filemão e também a intercessão dele em favor de Onésimo, que foi escravo de Filemão, fugiu, se encontrou com Paulo, se converteu, e aí tem toda a história baseada nisso. No dia 23, nós lemos Jeremias 46 e 47, que nos traz uma mensagem para o Egito e para os filisteus. E começamos a leitura de Hebreus, né? O autor é Paulo, e o contexto desse livro ele nos mostra a aliança
uma aliança, a nova aliança que nós temos com Deus através de Jesus Cristo, porque no passado a aliança era feita por sacrifício de animais, e depois que Jesus veio, o Senhor diz que nós é que devemos nos apresentar como sacrifício vivo a Deus. Não é nos matar, não é nada disso, mas nos voltarmos para o Senhor dia a dia. Esse livro também nos fala de fé, de perseverança, e nos mostra que Jesus é o grande sumo sacerdote, que é superior e mais importante do que tudo que existe no céu e aqui na terra. Os capítulos 1 e 2 que nós lemos nos mostra que Jesus é superior aos anjos, nos alerta, né, nos dá um alerta falando do perigo da negligência e mostrando que Jesus foi feito semelhante a seus irmãos. E ontem, dia 24, nós lemos Jeremias 48 e 49, que traz várias mensagens acerca de Moabe, de Amon, de Edom, de Damasco, de Quedá, de Azó e de Elão. Várias mensagens, né? Trazendo alerta também ao povo, a essas cidades. E continuamos a leitura em Hebreus 3 e 4, que nos mostra que Jesus é superior a Moisés, nos traz uma advertência contra a incredulidade e nos fala de um descanso sabático para o povo de Deus. Irmãos, foram muitos livros, como eu falei, foram muitos ensinamentos, né? Uma das coisas que me chamou a atenção está lá em Jeremias, quando ele diz, Jeremias 48, versículo 10, quando ele diz assim, maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Deus aqui está nos alertando que nós devemos ter muito cuidado com o que nós fazemos para o Senhor. Às vezes as pessoas acham que por ser para Deus, Deus não está vendo e a gente pode fazer de qualquer jeito. Não, Deus aceita de qualquer jeito, não é assim. Nós devemos fazer para o Senhor ainda muito melhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos tratar os outros e fazer para os outros como se estivesse fazendo para o Senhor. Então isso nos mostra que para o Senhor nós devemos dar o nosso melhor. O que me chamou a atenção também está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, onde ele ordena a Timóteo, né, que dê uma palavra, dê uma orientação aos ricos. Ele fala assim, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Irmãos, não é pecado ter riqueza, não é pecado ter dinheiro. O que é pecado é a gente colocar nossa esperança nessa riqueza e nos tornar arrogante porque somos o cara, né? Podemos todas as coisas porque temos dinheiro. Nós só podemos todas as coisas em Cristo Jesus. O dinheiro é bom, nos traz muita coisa boa, mas o dinheiro, como eu costumo dizer o tempo todo, não traz felicidade, porque se trouxesse felicidade completa, não tinha tanto rico aí querendo se matar, com depressão, não é isso, irmãos? Então, assim, volto a repetir, dinheiro é bom? Todo mundo quer sua casa, seu carro, sua viagem, suas viagens, mas nós não devemos colocar a nossa esperança na incerteza dessas riquezas, porque a única coisa certa da vida é que nós não iremos ficar aqui o tempo todo e que nós devemos servir a Jesus, que Ele sim é o que é certo. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos voltar para as coisas que são do alto, para as coisas que são de Deus, porque essas são perenes, elas não são perenes, elas são eternas. E as coisas daqui da terra, como as riquezas, são perenes, passáveis, tudo passa, transitórias. Outra coisa que me chamou a atenção também, quando em 2 Timóteo, quando ele diz no versículo 15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós devemos nos voltar sempre para a palavra do Senhor. Essa é a palavra da verdade. Essa é que contém instruções para as nossas vidas, esse livro, porque aqui contém a verdade, a palavra do próprio Deus para as nossas vidas. E ele fala também, ele nos dá um alerta no capítulo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, enfim. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, traidores, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, enfim, ele sabe, e nós sabemos que nós estamos vivendo esses últimos dias, e ele fala assim, afaste-se desses também, nós devemos ter muita cautela com essas pessoas, sabe, irmãos? A palavra do Senhor diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, o salmista diz isso, na roda dos escarnecedores, nós devemos antes meditar na lei do Senhor
buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa que me chamou a atenção, falando rapidamente, o tempo voa, né? Quando Deus fala lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 7, Paulo falando, né, pro o povo de Hebreus, né, e nos alertando, Deus falando conosco, quando ele diz assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Deus operou milagre e maravilha, como opera até hoje. E aquele povo endureceu o seu coração, se rebelou contra Deus. Então Deus diz, hoje, não é ontem nem amanhã, é hoje. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça teu coração, se volte para Ele. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não tem, sabe, vontade melhor, pensamento melhor, planos melhor do que o do Senhor para as nossas vidas. Amém? Agora pegue papel, caneta, lápis e anote o que nós iremos ler essa semana. Nós iremos começar, né, a partir de hoje, continuar, na realidade, lendo o livro de Jeremias 50 e 51 e Hebreus 5 e 6. Amanhã, segunda, Jeremias 52, encerrando assim o livro de Jeremias, e Hebreus 7. Terça-feira, começamos Lamentações de Jeremias, capítulo 1, e Hebreus 8 e 9. Na quarta-feira, Lamentações, capítulo 2 e Hebreus 10. Na quinta-feira, Lamentações 3 e Hebreus 11. Na sexta-feira, Lamentações 4 e 5 e Hebreus 12 e 13. E no sábado, dia 1º, nós, terminando assim o livro de Lamentações, iremos começar no livro de Ezequiel 1 e 2 e Provérbios 1. Eu creio que também será uma leitura riquíssima para as nossas vidas. Amém? E agora eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, eterno, grandioso, maravilhoso, Pai. Nós entramos na Tua presença nessa hora para Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós Te somos gratos pelas Tuas orientações, pelas Tuas instruções, pela riqueza da Tua palavra, porque aqui nós podemos encontrar todas as respostas para todos os problemas que temos, para tudo o que nós necessitamos. Te somos gratos por isso, porque o Senhor nos deixou um manual e porque o Senhor é conosco. O Senhor nos trouxe o Teu Filho Jesus, Ele está contigo, mas o Senhor deixou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. E o Senhor tem nos orientado dia a dia. Eu te peço, continua conosco, dai-nos um dia abençoado e uma semana de vitória. E que possamos continuar aprendendo cada vez mais com o Senhor, que é o nosso sumo sacerdote, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que verdadeiramente nos ama e que cuida de nós. Obrigada, Senhor. Continua conosco hoje para todo sempre. Amém. Eu sou a pastora Semile, da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo. E se Deus assim permitir, em breve nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém?